Olá pessoal, boa tarde. Agora 17 horas e 10 minutos do dia 3 de outubro de 2015. Esse é o nosso vídeo número 23. Hoje eu vou falar um assunto que tem um pouco a ver com religião. É um assunto polêmico que divide opiniões aí ao longo do Brasil e do mundo. Vou falar sobre a pena de morte, né? Acho que alguns de vocês já devem ter se assustado com esse tema. É um tema um pouco pesado para algumas pessoas, mas infelizmente é uma coisa que é real no nosso mundo. A pena de morte ocorre em alguns países de forma legal, outras vezes, em outros países, incluindo o Brasil, a pena de morte existe de forma ilegal, ou seja, pessoas em seus acertos de contas acabam matando uns aos outros. Bom, talvez você aí que está me ouvindo seja nesse momento contra a pena de morte. Eu até entendo o fato de você ter essa postura agora, porque creio eu que você não tenha sentido na pele uma consequência que fizesse com que você refletisse a respeito, né? Se até hoje você teve uma vida tranquila, ou até foi vítima de pequenos crimes, né? Pequenos aborrecimentos causados por outras pessoas, seria razoável que nesse momento você se posicionasse contra a pena de morte, sobretudo se você for uma pessoa religiosa, né? As religiões cristãs condenam a pena de morte. E se você já passou por uma situação muito dolorosa, do tipo, você quando era criança, você viu seu pai ou sua mãe, ou ambos, serem brutalmente e covardemente assassinados na sua frente, né? Se você passou por essa experiência lá no passado, você cresceu com esse sentimento de raiva na cabeça, esse sentimento de justiça. Imagine você se recordar até hoje de uma cena onde você vê ali na sua frente seus pais sendo mortos a tiros ou a facadas, enfim, por marginais. Imagine eu, que lembrança triste é essa que você carrega até hoje. Então você, nesse caso, creio eu que você se posiciona a favor da pena de morte, porque você sentiu na pele uma, uma grave consequência, né, de um crime que fez com que você ficasse inconformado, né, ou inconformada, né, se for mulher. E até hoje você não viu a justiça sendo feita, por mais que esses assassinos dos seus pais tivessem sido presos, a essa altura talvez já estariam soltos, né? Porque infelizmente a lei brasileira condena a pessoa a no máximo 30 anos de reclusão, e se a pessoa tiver bom comportamento, já reduz, enfim, a pessoa vai para o semiaberto, aquela palhaçada que é essa lei brasileira nossa, né? Esse Código Penal nosso de 1940. Então, resumindo, desculpa, hoje há pessoas que são a favor da pena de morte e aquelas que são contra. Geralmente as que são a favor é porque já sentiram na pele a dor, né, de um crime bárbaro, né? Você, mulher aí que já foi brutalmente estuprada, né, até mais de uma vez, creio eu que você também seja a favor da pena de morte, né? Porque você sentiu na pele a gravidade de um crime. Já aquela mulher que nunca foi estuprada, nem de longe, talvez essa mulher sortuda, né, seja contra a pena de morte.
Então, uma coisa que ocorre muito no Brasil, né, e talvez até no mundo, é a hipocrisia. Ou seja, enquanto eu não sinto na pele a dor de um sofrimento muito grande, fruto de um crime, claro que enquanto isso eu vou me posicionar contra a pena de morte, né? Porque quando a pimenta arde no olho do outro, é azar do outro, né? Eu tô bem, né? Comigo não aconteceu ainda, eu ainda não fui estuprada, né? Ainda não tive meus pais assassinados na minha frente, né? Então claro, eu nessa posição cômoda, é claro que eu vou me posicionar contra a pena de morte, né? Eu tô tranquilo. Agora, aquela pessoa que já passou por uma situação muito dolorosa, essa pessoa, é claro, né? Essa pessoa carrega aí dentro de si uma revolta, né? Um sentimento de justiça que a lei brasileira não garante. Essa pessoa, obviamente, vai se posicionar a favor, sim, da pena de morte. Então, eu queria dizer a você, que é contra a pena de morte, o seguinte: ainda bem, né? Graças a Deus, né? Ou sei lá quem, que você até hoje teve sorte, porque nem todos têm essa sorte que você tem, né? Enquanto você desfruta dessa sorte, vou te pedir um favor. Se coloque no lugar do outro, porque o outro lá teve os pais assassinados brutalmente na frente dele enquanto era criança. A outra ali foi estuprada uma, duas, três vezes, né? A ponto de até engravidado marginal desgraçado. Então você se coloca no lugar dessas pessoas que sofreram, né? Você não pode ser contra a pena de morte pensando só em você. Porque se o outro lá teve os pais assassinados e se a outra foi estuprada, podia ser com você, né? Então não espere acontecer com você para você mudar de ideia. Você pode usar de inteligência e até de fraternidade para se colocar no lugar do que já sofreu, né? Do outro e da outra. Se coloca um pouco no lugar deles. Tenho certeza que você vai mudar de ideia. Então, não espere acontecer com você. É claro, né? Se acontecer com você, Deus o livre, né? Aí, obviamente, que você vai mudar de ideia. Mas eu, sinceramente, eu não quero que você mude de ideia só quando você sentir a dor, né? Eu mesmo, eu tenho essa opinião, né? Já passei aborrecimentos aí ao longo da vida, né? Marginais aí aprontaram pra cima de mim. Não foi nada tão grave, mas eu não vou esperar acontecer algo muito grave para eu me tornar a favor da pena de morte, porque essa coisa muito grave que até hoje não aconteceu, pode acontecer amanhã, né? Quer dizer, então se hoje eu sou contra a pena de morte, só amanhã que eu me tornarei a favor, ou seja, amanhã eu vou passar por uma situação muito ruim, né? Muito ruim mesmo. Então só então que eu vou me tornar a favor da pena de morte. Quer dizer, eu estou pensando só em mim e o outro que se foda. Não, não é por aí. Vocês podem sim e devem se colocar no lugar do outro. Se você aí, cristão, prega a lei do amor ao próximo, né? Pensa nisso. Se coloque no lugar do próximo e você vai ver se essa opinião sua de ser contra a pena de morte, se isso realmente procede. E por falar em cristianismo, claro que padres e pastores são contra, né, a pena de morte, embora a Santa Igreja Católica, lá na Santa Inquisição, né, na Idade Média ali, embora ela tenha matado pessoas, milhares e até milhões de pessoas, né? Sim, meus irmãos, a Igreja Católica matou muita gente, mas muita gente mesmo, lá na Idade Média, pelo simples fato dessas pessoas não crerem no catolicismo. Imagina, por motivos religiosos, né? Por motivos da pessoa não acreditar na Virgem Maria, né? Uma Virgem Maria que ninguém nunca viu, nem eu nunca vi. A pessoa não acreditava e foi morta por isso, né?
pessoa, por não acreditar no cristianismo, né? Um Jesus que ninguém nunca viu, e a gente nem sabe se realmente existiu, tanto é que nem túmulo ele tem. Então pessoas até racionais, né, que se dão o direito de acreditar no que vê. Eu me dou o direito de acreditar no que eu vejo, né? Se Deus quer que eu crie no anjo tal, então que eu tenha olhos para enxergar o anjo, porque eu, sinceramente, como é que eu vou acreditar numa coisa que eu nunca vi? Isso é jogar no escuro, isso é assinar um cheque em branco. Vamos ser racional, por favor, né? Então, lá na Idade Média, pessoas foram mortas pela Igreja Católica por não acreditarem no cristianismo. Aí vem hoje o Vaticano, né? Aí se posicionar contra a pena de morte, né? É muita hipocrisia, não é não? A mesma coisa o pastor, né? O pastor que fica aí copiando aí o catolicismo, né? Até porque o protestantismo é uma cópia, não sei se bem feita ou mal feita do catolicismo. Aí, claro que o pastor, né, vai também se posicionar contra a pena de morte. Mas isso eles fazem porque eles também são espertos. O padre e o pastor, eles querem a igreja cheia, né? Quanto mais a igreja estiver cheia, melhor, né? Se o marginal, uma vez preso, né, ele matou lá, o marginal matou os pais da criança lá, o marginal foi preso. Aí lá na prisão ele é convertido, tem um pastor lá de plantão para converter as pessoas, né? Aí o marginal, filho da puta, acaba se convertendo no intuito de lavar a alma, né? Porque ele sabe que perante Deus ele tá sujo que nem um pau de galinheiro. Aí esse mala vai se converter lá no presídio, na esperança de estar se lavando ali para fazer média com Deus, né? Como se isso fosse resolver a situação dele. E aí, com isso, ele até consegue sair mais cedo, né? Por bom comportamento. Dali já começa uma oficina de emprego, até para a igreja mesmo. Começa a fazer santinho, imagem, não sei de quê. Começa a trabalhar para diminuir a pena. Desculpa. Aí ele sai dali convertido, vai frequentar a igreja, né? Vai para a igreja na esperança de algum irmão arrumar emprego para ele. É porque, vocês sabem, né? O ex-presidiário no mercado de trabalho tá fudido, né? Aí uma vez que ele vai para a igreja, lá ele conhece o irmão que tem uma padaria, uma mercearia, né? Para arrumar emprego para ele, né? Então o mal é esperto, ele não é bobo não. E eu repito, ele vai naquela esperança de ter o perdão de Deus a ponto de não ir para o inferno. Mas tudo bem, né? Ele vai quebrar a cara depois que morrer. E outra, o padre e o pastor, eles querem a igreja cheia porque aquele malandro ali, né? Eu não vou nem falar ex-malandro porque ele é malandro mesmo. Então aquele malandro ali, ele vai pagar o dízimo, né? Ele vai arrumar emprego na padaria do irmão ali, vai ser padeiro, sei lá o quê. Aí vai pagar dízimo pro pastor e pro padre. Então, óbvio que o padre e o pastor serão contra a pena de morte, porque se- o marginal ali, ele é um dízimo a mais que vai entrar na igreja. Aí o marginal se casa, até de repente com uma ex-presidiária. Aí essa ex-presidiária arruma um emprego na padaria também. Aí já são dois dízimos que aquela igreja vai arrecadar, né? Os filhos desse casal de marginais aí um dia, se não tornar marginal, né? Vai também arrumar emprego não sei aonde. Aí é mais dízimo que vai entrar na igreja. Então os sacerdotes, eles pensam nisso, entendeu? Eles não são contra a pena de morte por serem bonzinhos, não. Eles fazem isso porque eles vão ganhar com isso também. É mais um trocadinho que vai entrar nos cofres da igreja. E finalmente, tem a lei da física, né? Para cada ação há uma reação. Isso que eu já falei várias vezes aqui nos nossos vídeos. Para cada lei da física há uma lógica, né? Então essa lei de Newton aí, que diz que para cada ação há uma reação, isso é lógico. Se o filho da puta lá matou
um casal, pai de um filho pequeno, a física vai dizer o seguinte, ó, mata o marginal, entendeu? Se pudesse matar duas vezes, né? Porque o filho da puta matou dois. Se pudesse matar duas vezes, mas não pode, né? A pessoa só morre uma vez. Então que se mate, né? Uma vez, né? O marginal ali. Então matou, meu amigo. Vai morrer. Entendeu? É olho por olho, dente por dente. É o código de Hammurabi mesmo, que funcionou muito bem no passado. E hoje seria muito bem-vindo aí. Sobretudo no Brasil. Então, e se houvesse a pena de morte mesmo, o vagabundo ia pensar duas, três vezes antes de sair matando ele, porque ele sabe, né? Ou saberia, né? Que se ele matasse, ele seria morto. Né? Então ele ia ficar com o cu na mão aí antes de matar um trabalhador, pai de família aí. Mas hoje, como as leis brasileiras estão uma bosta, né? O mala não tem nada a perder, não tem nada a temer, então ele sai matando aí. Mata dois, três, 10 pessoas aí, porque se ele for preso, vai ficar nem 30 anos preso. Né? Vai se converter, vai virar evangélico aí, católico, enfim, vai pagar dízimo depois que for solto, né? E uma vez convertido, pagando dízimo, ele vai achar que já prestou as contas com Deus. Né? Ele vai se fuder depois que ele morrer. A alma dele vai se fuder depois que ele morrer. Ele vai ter muita conta para acertar com Deus ainda. Ok, pessoal? Então, vamos pensar um pouco nas pessoas aí, sabe? Você que é contra a pena de morte aí. Eu respeito essa opinião, tenho que respeitar, né? Cada um pensa o que quer. Mas se coloca um pouco no lugar do outro, né? Se coloca um pouco no lugar de quem sofreu muito, né? De quem sofreu de forma muito dura. Porque essa pessoa que sofreu poderia, né? Poderia ter sido você, entendeu? Ainda bem que não foi você, né? Isso espero que nunca seja. Mas não espere acontecer com você uma barbaridade, pra só então você mudar de ideia, ok? Eu lembro que eu estava lendo um livro na infância, de literatura na escola. Era a história de um menino que chegou num senhor de idade e perguntou assim: Senhor, o que eu faço para ser feliz? Aí o senhor olhou para aquela criança e respondeu o seguinte: Olha, meu filho, para você ser feliz na sua vida, você precisa de uma coisa. Pense nos outros. Ou seja, essas três palavras, pense nos outros. Eu li essa frase, essa pequena frase na minha infância de um livro de escola e eu nunca mais esqueci, acho que nunca mais nem vou esquecer também. Então você aí, faz o seguinte, pense nos outros. Você não tem nada a perder com isso, só tem a ganhar. Então, qualquer que seja o assunto, pena de morte, qualquer outro assunto aí, antes de você tirar conclusões, você que é fã da lei do amor ao próximo, faz o seguinte: em qualquer situação da sua vida, em qualquer momento, em qualquer lugar, pense nos outros. Certamente você será uma pessoa mais feliz, ok? Então, pessoal, respeitando o nosso tempo de 20 minutos aí, daqui a pouco já vai expirar. Um forte abraço a todos. Mais uma vez agradeço aí a paciência, a audiência. Grande abraço e até o próximo vídeo.